Expedição Alto Vale. É noite, é hora de capturar morcegos. Para tu fazer o controle da raiva, tu precisa fazer duas coisas, que é vacinar o rebanho de bovinos e controlar o vetor do vírus, que é o morcego hematófago, da espécie Desmodos rotundus. Nossa equipe acompanha o trabalho da Cidasc de manejo dos morcegos hematófagos, transmissores da raiva, em Vidal Ramos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vale Agrícola. Se você nos acompanha pelo Facebook, deixe o seu joinha. Compartilhe também esta transmissão, porque nesta edição você vai ver. Propriedade em Atalanta será modelo na geração de energia fotovoltaica para irrigação. As placas solares elas recebem a radiação solar, né? Está faltando hoje na propriedade é a irrigação, né? E no caso que aqui não tem a energia trifásica, né? Pela primeira vez, Santa Catarina exporta arroz em casca. Nós conversamos com a Cravil para saber como isto pode influenciar no mercado interno. Agricultores têm até o dia 22 para pagar a contribuição sindical. Embrapa desenvolve tecnologia para a produção de biofertilizantes a partir de algas marinhas. Alunos com a mão na terra. Você vai conhecer o projeto em Atalanta que quer trazer mais conhecimento sobre agricultura. Filetagem da tilápia alternativa para quem quer agregar valor ao peixe. Hoje a gente veio aprender a fazer uma torta de maçã com a Bruna, aqui em Taió. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O programa Vale Agrícola, inédito e cheio de informação, está começando. Qualquer agricultor que se preze já perdeu muito por causa do clima. Chove demais, chove de menos, tempestade de granizo, vento ou até mesmo alagamento. Só que não tem muito como evitar, afinal este é um trabalho a céu aberto. Só que é possível melhorar esta relação com a natureza. Lá em Atalanta está sendo desenvolvido um projeto modelo para a geração de energia para irrigação através das placas fotovoltaicas. A agricultura de Santa Catarina é modelo para outros estados do país. Emprego de tecnologia, diversificação nas propriedades e capacitação dos agricultores estão entre os fatores que levam a isso. Mas o que fazer daqui em diante? Quais serão os próximos passos para que a agricultura catarinense continue competitiva? Esta foi a pergunta feita por este grupo de entidades e empresas. E eles chegaram a uma conclusão: tornar as propriedades rurais ainda mais autossustentáveis. E sabe como? Protegendo a produção. Porque nós estamos perdendo as safras por muito pouca coisa. Por exemplo, às vezes uma seca de 20 dias. Um sol de 20 dias numa área, num momento de floração, você perde safra. Perde 20, 30, 40% da produção. Um granizo, alguma coisa dessa natureza. Então o caminho agora entra na casa de proteger essa produção. E é aí que entra a propriedade da família Alves, no Ribeirão Matilde, em Atalanta. O Mário, como todo agricultor, já perdeu muita produção por causa do clima, principalmente por causa da estiagem. O que está faltando hoje na propriedade é a irrigação, né? E no caso que aqui não tem a energia trifásica, né? Então já começa aí o problema. Começa aí o problema, é. Chegamos ao momento que tínhamos todo o sistema de irrigação, mas quando fomos para instalar, e cadê a energia? Né? Aí que entramos, nos deparamos com um problema. Se levarmos até energia local, inviabiliza o projeto, porque o custo de levar uma rede até às vezes 100, 200, 500 metros na propriedade é muito alto. Instalar um motor, um trator, também o custo é elevado. A solução encontrada? A geração de energia fotovoltaica nas propriedades rurais para uso na irrigação. Basicamente, as placas solares elas recebem a radiação solar, né? Essa radiação é convertida por um inversor de frequência. Esse inversor de frequência ele não precisa ter rede elétrica, ele é isolado. Então essa que é a grande vantagem desse tipo de aplicação, né? Que normalmente o agricultor não tem energia elétrica. Então esse inversor ele faz a conversão para energia elétrica, digamos assim, e alimenta a bomba. Então, enquanto tiver sol ou até mesmo dias nublados, a bomba vai estar lá irrigando, operando, né? Os agricultores começam a demandar-nos isso, o Estado entra com
alguns apoios, exemplo do subsídio dos juros, né? Ele financia pelo Pronaf em outra atividade, o Estado ajuda no subsídio, as empresas ajudam na elaboração dos projetos, na viabilização, na motivação, seja no tabaco, seja em qualquer outra, o IPAG também. A antiga Fátima, hoje Instituto do Meio Ambiente, também é parceira do projeto. É que as propriedades serão mapeadas e os técnicos vão repassar orientações para legalizar, inclusive na questão de áreas de proteção permanente e das nascentes. Caberá também ao IMA as licenças ambientais. O licenciamento ambiental, na verdade, ele é baseado na produção de energia. Então vai depender do tamanho do projeto, né, até um mega de energia gerada. É um licenciamento simplificado, né? Na verdade é uma AUA, que é uma autorização ambiental, de 1 mega a 10 megas, então é um relatório ambiental prévio que é analisado por um profissional. Acima disso, então, nós temos uma avaliação mais criteriosa, que é um estudo ambiental simplificado. A família Alves trabalha com a produção de fumo. Já teve problema algum ano, assim, por causa de falta de chuva no fumo? Sim, já teve problema. Então sabe bem que isso afeta a produtividade. Ah, sim, de 30% a 40%. O fumo não cresce a ponta, né, e dá caseado e não dá qualidade, né? Tecnologia é algo que a cada dia surge uma nova e você precisa estar constantemente atualizado e atualizando todo o seu processo produtivo. E uma das possibilidades que hoje tem na agricultura, uma das grandes oportunidades, é fazer irrigação para você otimizar a produção e viabilizar cada vez mais as questões econômicas, sem esquecer das questões ambientais e do social. A gente já vem junto com a Souza Cruz construindo um projeto já ao longo de 10 anos, que é o Propriedade Sustentável, e esse mecanismo que está sendo utilizado nessa propriedade é mais um nos vários que a gente conseguiu construir nesses últimos 10 anos. A intenção é que este projeto, batizado de AgroSolar, seja pioneiro para outras milhares de propriedades catarinenses. É uma expectativa muito grande que a gente tem e, assim, parceria, né, que nem a Souza Cruz e os outros conveniados que estão aí parceiros da gente. Se a gente for olhar num cenário mundial, a questão do consumo frente ao mercado que faz o preço cada vez mais competitivo, com certeza, onde nós podermos levar tecnologia, ter criatividade, fazer com que o nosso agricultor, os custos dele ficam mais baixos, com certeza ele vai ser competitivo tanto no Brasil quanto no cenário mundial. É muito bacana, só que vale lembrar que as regras do Pronaf não permitem qualquer tipo de investimento para lavouras de tabaco. Por isso, essas organizações ainda estão estudando a melhor forma de buscar dinheiro para este projeto, no caso das lavouras de fumo. Confira agora a previsão do tempo. O domingo deve começar com chuva fraca na maior parte das regiões do estado. Por isso, tem até uma pequena chance de neve no Planalto Sul. Ao longo do dia, o sol aparece. Para segunda e terça, a previsão é de tempo ensolarado, com baixa umidade do ar. Até o começo de junho, a previsão é de tempo seco no estado. Nesta safra, o preço do arroz ficou lá embaixo. E sabe o que se vê como saída? Exportar o grão. Nesta semana, pela primeira vez, o estado exportou o arroz em casca. O embarque aconteceu na quarta-feira, dia 16. As 30 mil toneladas de arroz em casca saíram do porto de Imbituba em direção à Venezuela. O acordo foi fechado pela Brasil Rice, a cooperativa central brasileira de arroz, formada pelas cooperativas Cravil, Coperja, Copersuca, Copagro e Juriti. Com a grande oferta de arroz que nós estamos tendo hoje no mercado interno, nós estivemos forçados a exportar arroz para melhorar um pouco o preço, porque hoje o preço do arroz ele não está remunerando o produtor, está abaixo do custo, e isso é muito ruim para quem precisa plantar, para quem precisa trabalhar a lavoura de arroz. Esta é a primeira vez que o Brasil exporta arroz. Esse momento é um fato isolado, embora que tem muita procura para exportação, e nós esperamos que o mercado interno melhore, daí nós não necessitamos continuar exportando arroz, mas caso contrário, nós devemos procurar o mercado externo para colocar a nossa produção. O objetivo da Brasil Rice sempre foi a exportação do arroz já beneficiado, mas por causa da necessidade de escoamento da produção, neste primeiro momento, a exportação foi do grão em casca. Os produtores já podem pensar na próxima safra com um pouco mais de ânimo
de que o preço do arroz vai ficar um pouco melhor? Eu não sei se dá para pensar no próximo safra com um pouco mais de ânimo, mas ao menos nós estamos procurando fazer com que ele tenha uma segurança um pouco maior com o plantio e com a comercialização. Então, é isso que as cooperativas estão fazendo, procurando fazer o papel delas, é de proteger os seus associados produtores. Confira agora como ficaram os demais preços agrícolas na semana. O arroz está em R$ 33,00, feijão R$ 120, milho R$ 36,50 e a soja em R$ 77,00. O tomate está em R$ 40,00 a caixa, a arroba do boi R$ 148 e o quilo do leitão em R$ 5,32. O Brasil está tentando retomar o diálogo com a União Europeia. É que desde o dia 8 deste mês está valendo o regulamento de execução, em que o grupo de países deixa de importar frango de 20 frigoríficos brasileiros. 3 estão em solo catarinense. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, a retomada das exportações de carne de aves não será um processo fácil. E também nesta semana, o secretário de Estado da Agricultura, Ayrton Spis, recebeu um grupo de empresários chineses interessados na compra de carne de frango de Santa Catarina. Na reunião, Spis apresentou um modo de produção da avicultura catarinense, caracterizado por pequenas propriedades, a qualidade sanitária diferenciada do estado e apresentou as empresas filiadas, Epagre e Sidasc. A China já é um importante parceiro comercial do agronegócio de Santa Catarina, principalmente no setor de carnes. O país é o segundo maior importador de carne de aves e o maior importador de carne suína do estado. Só no último mês, o país comprou 7 mil toneladas de carne de frango, gerando receitas que passam de 14 milhões de dólares. Prazo para pagar a contribuição sindical termina na próxima semana. No próximo bloco você vai ver também. Embrapa realiza projeto para a produção de biofertilizantes a partir de algas marinhas e tem o trabalho para combater a raiva bovina em Vidal Ramos. Nós acompanhamos um trabalho de manejo noturno. No próximo bloco você vai saber como funciona. Está terminando o prazo para quem quer fazer a contribuição sindical. O recolhimento acontece até o dia 22 de maio. Com base nas informações do ITR, a Confederação Nacional da Agricultura envia ao produtor rural uma guia bancária, já preenchida com o valor da sua contribuição. Até a data do vencimento, a guia poderá ser paga em qualquer agência bancária. Depois disso, é necessário procurar uma das agências do Banco do Brasil para fazer o pagamento. No site da CNA é possível também emitir a segunda via. Lembrando que a partir deste ano a contribuição sindical não é mais obrigatória. Olha só que interessante, a Embrapa produziu uma tecnologia para a produção de biofertilizantes a partir de algas marinhas. Até agora, toda esta produção era feita com produtos importados da Irlanda. Os biofertilizantes hoje que a gente trabalha na Admiagro, eles são todos à base de extrato de algas marinhas, que vem todo de fora do país. E hoje a gente tem comprovado que o extrato de algas marinhas proporcionam de 10 a 15% a mais de rendimento na soja, no milho, no feijão, na banana, na uva. Então hoje, para a gente não estar trazendo esse produto de fora do país, a gente procurou a Embrapa, e a Embrapa, com recursos da Embrapi, para estar desenvolvendo um projeto e fazendo esse extrato de algas marinhas aqui no Brasil, como nós somos uma empresa brasileira, fazer um produto totalmente brasileiro, né? A nossa expectativa como unidade Embrapi da Embrapa aqui na região Centro-Oeste, foi a primeira na região Centro-Oeste, é que nós possamos aproximar ainda mais do setor produtivo, do setor agroindustrial, do Distrito Federal e do entorno, para que nós possamos então contribuir com avanços científicos que venham atender as diferentes cadeias que nós temos aqui no Distrito Federal. Temos grande expectativa com esse acordo que estamos assumindo hoje com a empresa Admiagro,
e com ela nós esperamos que seja o nosso primeiro passo em prol de termos uma parceria cada vez mais sólida com o setor produtivo e o setor industrial aqui do Distrito Federal. Nossa parceria visa principalmente obter um fertilizante a partir de macroalgas que estão sendo estudadas na Embrapa Agroenergia, que tem um grande potencial de contribuir como adubo, como fertilizante para o crescimento de algumas espécies vegetais. A raiva bovina é um assunto que gera muita atenção no município de Vidal Ramos e pela primeira vez uma equipe de TV participou do trabalho de manejo dos morcegos. Olha só! Vidal Ramos tem uma geografia acidentada. Entre vales e paredões de pedra surgiu a cidade, que tem como base a agricultura. E com o relevo diferenciado, o que não faltam por aqui são as cavernas e os seus tradicionais habitantes, morcegos, das mais variadas espécies, que se alimentam de sangue de bovinos, de aves ou apenas de insetos e plantas. O problema é que os hematófagos que se alimentam de sangue de animais são os transmissores da raiva e, por isso, o trabalho de controle das populações é constante. E é pelos vales de Vidal Ramos que nossa equipe embarca em uma aventura inédita, acompanhar o trabalho de manejo dos morcegos junto com uma equipe da Cidasc. Agora são 4 horas da tarde, a gente acaba de chegar aqui na localidade de Cinema, no interior de Vidal Ramos, e é aqui que fica a caverna, mais ou menos 500 metros daqui. E agora começa toda a preparação para fazer essa captura. Nessa região aqui, ela está inserida numa área de circulação viral, né, que é da Serra do Mar em direção ao litoral. Nós temos em torno de 145 municípios em que há circulação viral e existe a possibilidade de ter casos de raiva todos os anos. Ela praticamente se repete todos os anos, então é uma área endêmica. Então, por isso que nessas regiões a gente faz o trabalho de controle da população do morcego hematófago. A chegada ao local da caverna vem com uma surpresa. A mata está bem mais fechada. Os técnicos da Cidasc têm até dificuldade de encontrar a entrada da caverna. E ia precisar de um corredor, que nem esse corredor do lado aqui, que nem tinha morrer da outra vez pegou no corredor. Aquele que parece piche no chão, aquilo ali são fezes de morcego hematófago. Como se alimenta de sangue, as fezes são escuras. Parece um óleo queimado. Ó. É um indicativo bom da presença de morcego aqui. O morcego, o hábito alimentar dele é noturno, né? Como ele é um animal pequeno, ele tem um comportamento assim, mais de presa do que de predador. Então ele sai à noite, quando estiver escuro. Ele é um animal que ele voa baixo, ele não voa alto, tá? Exatamente para poder se esconder. E ele se alimenta assim, ó, desde o início do anoitecer, a hora que fica escuro, até 2 horas antes do nascer do sol. Os técnicos da Cidasc começam então a preparação do entorno da caverna. É preciso cortar toda a capoeira para a instalação das redes. O mais interessante é que essa rede é bem fininha, olha só. Só mostrando assim mesmo para ver quão fininha ela é e ela está aqui já armada na nossa frente. Fábio, chega cá para explicar para a gente de que material que é feita essa rede. É nylon, entendeu? É um fiozinho de nylon bem fininho. E a ideia é exatamente dificultar que ela seja que o morcego enxergue ela, né? Isso que o morcego ele tem uma grande habilidade à noite, né? Tem. Ele é bem comum, até às vezes a gente, se ele conseguir detectar a rede, ele começar a contornar a rede, passar por cima, às vezes pelo lado, daí complica bastante o nosso trabalho. Mas a ideia é essa, ela é praticamente invisível, ela tem o nome de rede de neblina, porque ela é bem fininha mesmo. Dependendo do ângulo que tu olha, tu não enxerga ela. E a ideia é exatamente isso. Antes de anoitecer, a equipe instala ainda uma segunda rede a cerca de 20 metros da primeira. Enquanto isso, o André explica pra gente quais são os sintomas da raiva no rebanho. Basicamente são sintomas nervosos. Os quartos eles caem, né, para falar numa linguagem mais popular. Quarto caído, o animal pode salivar, né, ele se afasta do rebanho no início da doença, que são os sintomas inespecíficos. E depois, basicamente, esses sintomas neurológicos que dificultam o animal caminhar, né, e evoluem invariavelmente para a morte num prazo de 10 dias, mais ou menos. E é hora de esperar anoitecer para os morcegos saírem da caverna. E não demoraram 15 minutos para os primeiros caírem na armadilha, só que não eram hematófagos. É um filostomídeo da mesma família do hematófago,
só que ele se alimenta de frutos, né, insetos. Esses aqui, ó, o frugívoro e o insetívoro, eles saem mais cedo. O frugívoro sai até com sol ainda. Olha só, agora são só 6h30 e já tem mais morcego lá na rede. A gente vai lá dar uma olhada para ver então. Dessa vez eram hematófagos. As pessoas têm aquela ideia que o morcego ele é praticamente cego e usa muito o radar para se movimentar. E não é verdade, ele enxerga muito bem. Por exemplo, um bovino, na noite escura, ele consegue enxergar a mais de 100 metros. Então ele tem uma visão muito adaptada para a área escura. Por isso que durante o dia ele está em áreas escuras, a visão dele não é boa durante o dia, ele tem dificuldade. E esse sonar que ele usa para se localizar, ele vai usar em situações especiais, porque consome bastante energia dele, então ele se guia muito pela visão. E quando tem necessidade, ele usa o sonar. E esse aqui é um macho jovem. O que a gente recomenda e diz para todos os produtores, sempre que notarem sugaduras de morcego, notificarem a SIDASC. Primeira coisa, notifica a SIDASC, ou o veterinário, ou enfim, a equipe da agricultura do município. Essa informação ela chegará, obrigatoriamente ela chegará à SIDASC. A gente vai até o local e descarta ou confirma a suspeita. No caso da confirmação da suspeita, a gente faz a coleta do cérebro desse animal e envia para o laboratório. Vidal Ramos é considerado uma área endêmica para a raiva. Além do manejo dos morcegos, a SIDASC recomenda a vacinação preventiva do rebanho. Segundo os veterinários, a raiva não transmite entre bovinos, mas pode contagiar humanos. Porque às vezes o produtor ele não sabe, né, do que doença se trata. Então eles têm a mania de dar remédio, aquela xaropada, enfiar pela, né? Então eles enfiam a mão dentro da boca da vaca. Se essa vaca tiver efetivamente contaminada e ele qualquer soluçãozinha de continuidade, qualquer ferimentozinho que ele tenha nas mãos, ele pode se contaminar. A raiva é uma doença que atinge todos os mamíferos. Em todos os casos ela tem o curso agudo e finalmente fatal, né? Não, a raiva é uma doença que não tem cura, isso é importante que fique claro. A intenção deste trabalho não é exterminar os morcegos, e sim fazer um controle populacional. Esse controle populacional consiste em passar uma pasta, que é uma pasta vampiricida, que a gente chama, e pelo hábito de sociabilização deles, de quando eles retornam para a briga e se lamberem, essa pasta ela vai matar o morcego que está com ela e mais 1, 2 ou 3, dependendo, né, da situação, outros que também vão lamber ele e vão acabar ingerindo a pasta. Os técnicos ainda não têm uma noção da quantidade de morcegos nesta caverna, mas em alguns estudos foi constatado que algumas galerias têm mais de 60 metros. Por isso, nesta captura foi passada a pasta em 4 morcegos. Em breve, a SIDASC deve voltar para uma nova coleta. Então, por exemplo, se nós temos um abrigo onde a gente tem supostamente 200 indivíduos, a ideia não é tratar 200 indivíduos, porque nós vamos fazer o quê? Exterminar aquela colônia. E a própria lei diz que é manejo e controle populacional. Então é tu diminuir essa colônia a ponto de não comprometer que ela se reproduza e se mantenha a vida normal dela. Um grande abraço para todo o pessoal da SIDASC que topou esta empreitada com a gente, especial para Jaqueline Vanoli, assessora de imprensa que tornou todo este trabalho viável. Uma horta com ensinamento sobre agricultura na escola. No próximo bloco, a gente volta falando de educação, em um projeto muito interessante que está sendo desenvolvido em escolas de Atalanta. Tem a filetagem da tilápia, um processamento que agrega valor ao peixe. E de Taió, a receita de torta de maçã. Fique ligado que logo logo estamos de volta. Este é um lugar onde tudo que é relacionado ao meio ambiente é levado bem a sério. Estamos falando da unidade escolar do Ribeirão Matilde em Atalanta, onde os alunos estão aprendendo sobre agricultura. A Atalanta está realizando em 2 escolas do município o projeto Agricultura na Escola. Em Ribeirão Matilde, todo o trabalho já está bem adiantado, com plantação de várias hortaliças. Desde 2016 a gente já está com esse projeto
E a partir do ano passado já os técnicos começaram a construir a estufa e para poder produzir o ano todo, né? Porque a gente conseguia só produzir em uma época do ano e com a estufa a gente consegue produzir durante todo o ano. A gente entra com a parte mais de sala de aula, daí que em cima da estufa, dos alimentos que a gente planta aqui, a gente consegue trabalhar ciências, matemática em sala de aula daí. Inclusive matemática na agricultura tem tudo a ver? Como é que funciona? Tem tudo a ver, porque daí a gente consegue trabalhar com o tempo, com a quantidade de alimento que as plantas precisam. E tudo é matemática, né? E os alunos, aqui eles moram no interior, então eles ajudam os pais em casa e aprendem aqui. Vários alunos participam do projeto e aprendem todos os procedimentos, desde o plantio, cuidados da plantação e a produção própria do esterco que é utilizado na plantação. Matheus, está gostando dessa aula, desse projeto aqui? Tô. O que tu faz tudo aí? Nós plantamos beterraba, alface, botamos esterco, substrato. Cuidar do canteiro float, encher as bandejas, semear, depois de um tempo repicar e depois plantar nos canteiros. Tô gostando, a gente plantou os morangos, né? A gente tirou a análise do solo primeiro para fazer a estufa, depois a gente aprendeu que o calcário diminui a acidez do solo, depois os pais construíram essa estufa, plantamos alface, brócolis, beterraba, cenoura, rabanete, entre outros. É um trabalho que a gente sentiu a necessidade por estar trabalhando com associações e organização de produtores. Então, como eles são filhos de agricultores, a gente viu com a necessidade, com a escola, de fazer um projeto dentro da escola. Quer dizer, tentar fazer com que a criança ganhe o gosto de continuar na agricultura, mexendo com a terra e assim desenvolvendo um trabalho até na própria casa deles. Até a gente sente hoje, por exemplo, a necessidade de tentar fixar o agricultor na sua propriedade, porque a evasão agrícola está muito grande. Então, se a gente conseguir botar na cabeça das crianças que elas trabalhem e continuem na agricultura, então a gente vai ter daqui a pouco uma agricultura um pouco melhor do que ela vem se colocando hoje no município. O trabalho didático aqui é, na verdade, mostrar para eles a atividade na agricultura, na horta principalmente, e o que eles produzirem aqui para consumir na própria escola mesmo. Agregar valor aos produtos é uma palavra-chave para quem quer permanecer no campo. Por isso, confira agora como funciona a técnica de filetagem da tilápia. Aqui no frigorífico Monte Forte, associado à Cooper Belluno, a gente fez esse empreendimento com incentivo do SC Rural. E eu estou aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz o processo de filetagem. Então, o peixe, após ter sido feita a insensibilização com gelo, ele foi retirado a escama. Logo em seguida, estocado na câmara de refrigeramento a 0 grau. Após esse processo, aí a gente pega o peixe e vem para a mesa de filetagem. Aqui eu faço esse corte aqui, bem próximo à cabeça aqui. Depois pego dessa parte aqui da cauda aqui e vou subindo aqui, ó, até chegar nesse ponto aqui. Chegar aqui, eu puxo a faca aqui para cima aqui, ó, na parte do lombo, depois sai aqui, ó, direção da barriga aqui. Só tem que tomar um cuidado aqui para não romper a víscera aqui, porque esse peixe não é eviscerado. Do outro lado, da mesma forma, ó. Começa aqui da cabeça, aí eu viro o peixe aqui para ficar mais fácil para mim trabalhar aqui. Desço aqui e viro a faca também em sentido a parte da barriga aqui, ó. Também tomando cuidado aqui para não romper a víscera aqui, ó. Então, após feita a filetagem, é feito um corte aqui, ó, bem nessa parte aqui, que aqui nessa parte tem cinco espinhos aqui, ó. Fica uns pedacinhos de espinho bem pequeno. Aí é feito esse corte em V para retirar qualquer
excesso de espinho que fica nessa parte aqui, ó. E depois, logo em seguida, é feito esse acabamento no filé aqui, ó. Endireitado aqui, assim. Essas partes aqui. Parte da cola aqui. Dependendo da preferência do cliente, daí a gente tem ele assim, com pele ou sem pele. Sem pele, a gente, para tirar a retirada da pele, a gente utiliza esse equipamento aqui, ó. Aí o filé fica assim, ó, sem pele, ele fica assim. Nosso Sabor do Campo de hoje tem cheirinho de maçã e canela saindo do forno. É uma dica culinária que vem diretamente de Itaió. A torta de maçã é uma receita bem conhecida, tradicional e agrada a maioria dos paladares. Hoje a gente veio aprender a fazer uma torta de maçã com a Bruna, aqui em Itaió. Bruna, essa receita você aprendeu aonde? Essa receita eu pesquisei na internet, eu sempre gosto de pesquisar receitas novas, então achei essa que é bem prática. Geralmente a gente tem a maioria dos ingredientes em casa, ela é fácil de fazer e é bem gostosa também. Então hoje a gente vai aprender, mostrar para o pessoal em casa, porque é uma receita fácil, prática e muito saborosa também. Bem gostosa. Anote os ingredientes para a massa. 3 xícaras e 1/3 de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 300 gramas de manteiga gelada, uma gema, 80 ml de água gelada. E para o recheio, 6 maçãs Fuji picadas, suco de meio limão, 1 colher de sopa de canela, 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 xícara de açúcar. E para finalizar a torta, você vai precisar de 1 gema de ovo para pincelar. Aqui eu tenho o trigo e a manteiga que eu vou colocar picadinha para fazer uma farofinha. A manteiga tem que estar gelada. Agora eu começo a desmanchar a manteiga com a ponta dos dedos para formar uma farofinha com o trigo. Vou aproveitar e misturar o açúcar agora e a canela. Tiver assim essa textura de farofinha, mas ainda com uns pedaços de manteiga, adiciona 1 gema de ovo. Por último eu coloco a água bem gelada. Agora tem que amassar até incorporar todo o trigo, até ela ficar homogênea. Ela ainda vai ficar um pouquinho mole e por isso ela vai ter que descansar na geladeira por cerca de meia hora antes de esticar. Eu vou colocar essa maçã para dar uma cozidinha, maçã com limão, canela e vai um pouco de amido de milho para fazer uma calda mais grossinha. Eu reservei 1/3 da massa, que é para fazer a tampa, e 2/3 para forrar o fundo e as laterais da forma. Eu estico a massa entre o papel filme, porque como ela é muito amanteigada, ela vai grudar na torta. E assim a gente tem mais facilidade de trabalhar com ela. Agora com a maçã cozida é só colocar na torta, só colocar na forma e depois cobrir com a outra parte da massa. O cheirinho já tá bom, né, Bruna? O cheiro tá uma delícia. Agora eu vou pincelar uma gema por cima da torta e depois fazer um cortezinho no meio da massa para o ar poder sair. Por cima da gema a gente também coloca um pouco de açúcar para dar uma caramelada.
A receita já está pronta, agora a gente vai provar, porque esta torta combina muito bem com o café da tarde, né, Bruna? Combina. É isso, o programa Vale Agrícola termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveite a folga, a gente se vê semana que vem. Até lá!